projeto da blusinha será votado em separado ainda hoje no Senado. E você vai ver também. Arroz importado terá preço no pacote. 5 quilos vão custar R$20. Governo anuncia pacto para combater incêndios no Pantanal e na Amazônia. Leila Pereira presta depoimento na CPI das apostas esportivas. Nós temos que ter mecanismos para detectar, não é, essas eventuais fraudes, não é? Mas eu não posso admitir que eu pegue o microfone e saia dizendo, houve manipulação, mas cadê a prova? Não sou obrigada a provar. E no Dia do Meio Ambiente, nós vamos mostrar a história de um homem que plantou sozinho mais de 1 milhão de árvores. E tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, a gente começa com imagens ao vivo do Senado. Isso porque lá acontece neste momento a votação do polêmico, projeto da taxa das blusinhas. O Senado aprovou o texto principal do projeto que cria o programa Mobilidade Verde de Inovação, o MOVER. A taxação das compras internacionais de até $50, que estava inserida nesta proposta, será votada separadamente e na sequência, isso ainda na sessão de hoje. E como eu disse, esse projeto tem causado muita polêmica. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o economista Newton Marques. Boa noite, Newton. É um grande prazer recebê-lo aqui no Jornal das 18h30. Seja muito bem-vindo. Boa noite, é um prazer enorme para mim. E, Newton, primeiro eu peço que você faça uma análise como especialista desse projeto. Na sua opinião, ele é bom para quem? Para o consumidor que nos assiste, por exemplo, qual a vantagem? Eu costumo iniciar minhas entrevistas com relação a esse assunto, que parece aquela história do copo estar meio cheio, meio vazio. Por que isso? Porque tem explicações, argumentos pelo lado do consumidor, que vai pagar mais caro, tem argumento pelo lado do comerciante, do industrial, que produz alguns similares a esses produtos que entram aqui, vêm importados da China, principalmente, com preços que são não competitivos para a indústria local. E agora surge um outro elemento nesse lado, aí, para não dizer que o copo está só meio cheio, meio vazio, pode dizer que ele está um pouco turvo, é porque o governo agora resolveu contar com essa arrecadação. Então, por isso é que o imposto de 20%, imposto federal, ele caberia muito bem no orçamento do governo, Ou seja, como você falou aí, são vários interesses envolvidos, vários lados para analisar a questão. A indústria nacional, por exemplo, reclama da concorrência desleal e também que o projeto poderia fechar postos de trabalho. Existe mesmo esse risco? Qual a sua avaliação dessa ameaça? Olha, sempre existe, porque a partir do momento que um produto vem com preço abaixo do que é vendido aqui ou produzido aqui, isso acaba dificultando o faturamento, as vendas desses setores que produzem ou comercializam os produtos. Você imagina que o pequeno consumidor, que é até $50, ele só paga o ICMS e não paga nenhum imposto. Já as empresas, elas têm uma carga tributária que acaba e fora o preço que é comprado, tem que pagar frete, tem que pagar. Aí você fala, mas até $50 para as pessoas também tem a mesma coisa, só que as empresas compram grande quantidade, enquanto que as pessoas físicas compram pequenas quantidades, Pode até ter caso de alguém que está comprando muita quantidade, mas isso é
fiscalizado pela Receita, tanto que a Receita fez um acordo aí com algumas empresas que estão instaladas aqui, que são da China e daqueles países asiáticos. E, Newton, com tantos interesses envolvidos, vai ser inevitável desagradar alguém. Então, politicamente, como você vê esse assunto? Como ele tem dividido o Congresso e também o governo? Qual é a tendência? A taxa da blusinha deve ser aprovada? Olha, se a Câmara aprovou e o presidente da Câmara já falou que se por acaso tiver que voltar do Senado com alteração, corre o risco de não ser aprovado, né? Então vamos aguardar aí os próximos capítulos, né, Newton? Vamos sim, é uma boa discussão. Quem sabe se a gente não retorna aí com outro tipo de discussão, né? Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o economista Newton Marques. Newton, muito obrigado pela sua participação e por essa análise tão abrangente desse projeto. Tá ok, estarei sempre à disposição. Grande abraço. E olha só, o governo divulgou o rótulo do arroz importado que será vendido no Brasil. O pacote terá preço impresso ali na embalagem e custará, né, o pacote de 5 quilos, R$ 20. Acompanhe. Nesta quarta-feira, foi feita a divulgação do rótulo do produto e do preço de venda, R$ 20. O pacote de 5 quilos, ou seja, R$ 4,00 cada quilo. A intenção, segundo afirma o governo, não é concorrer com o arroz do Brasil, mas garantir que o preço do alimento não suba muito ao consumidor, como efeito das enchentes e perdas de produção ocorridas no Rio Grande do Sul, que é principal produtor de arroz do país. O governo federal vai importar 300 mil toneladas de arroz para venda no mercado nacional. O arroz importado pelo governo já tem data para chegar ao país. As primeiras 100 mil toneladas devem chegar entre 10 de junho e 8 de setembro. E o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi a Brasília para cobrar ajuda ao Estado. E ele calculou que serão necessários pelo menos 10 bilhões de reais. Eduardo Leite foi a Brasília para cobrar até 10 bilhões de reais em ajuda. Programa para evitar demissões no Rio Grande do Sul. Leite disse que tem duas principais pautas. Uma para manutenção de emprego e renda e outra para recomposição de receitas. O governador explicou que o recurso economizado com a suspensão da dívida com a União será todo aplicado em medidas de reconstrução do Estado. Mas a perda de arrecadação impacta na prestação de serviços do dia a dia. E sem a recomposição, há o risco no futuro de atraso de salário de servidores ou de redução da prestação de serviços públicos. Ele afirmou que o Estado vai sofrer uma queda muito forte da arrecadação. Para evitar demissões em massa nas localidades que foram mais atingidas, vai ser preciso um programa de redução de jornadas e salários, a exemplo do que ocorreu na pandemia da Covid-19. No mês passado, o governo federal anunciou o voucher para famílias afetadas pelas chuvas. O pagamento foi anunciado para pessoas que perderam imóveis e eletrodomésticos em transferência via Pix. O presidente Lula vai nesta quinta-feira ao Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas pelas enxurradas, e terá encontros com prefeitos e outras autoridades e visitará áreas atingidas. E hoje, no Dia do Meio Ambiente, o governo federal anunciou um pacto para combater incêndios no Pantanal e na Amazônia. O anúncio foi feito pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em um evento que também contou com a participação do presidente Lula. O pacto entre o governo federal e os governos do Mato Grosso do Sul e Amazonas prevê a implementação de ações colaborativas e integradas de prevenção, preparação e combate aos incêndios florestais e nas demais formas de vegetação nativa nos 2 biomas. Marina Silva disse que a medida visa atender aos efeitos da estiagem prevista para a região. Dia tão importante do meio ambiente, com todos os atos que aqui foram assinados, outros que já estavam articulados com os ministros, os protocolos de intenção e os termos de cooperação. Acho que uma coisa muito importante foi esse pacto em relação ao enfrentamento
da estiagem e dos incêndios na Amazônia e no Pantanal. Isso é algo inédito e que eu acho que a gente tem que prestar bem atenção no que está acontecendo aqui, que a gente tentando se antecipar, já tendo a clareza de que vamos ter uma grande estiagem, com uma grande quantidade de matéria orgânica acumulada no Pantanal e que provavelmente o risco de incêndios são todos muito grandes. A ministra ressaltou ainda a captação de 10 bilhões de reais para o Fundo Clima para combater os efeitos das mudanças climáticas e o Fundo Amazônia para a preservação da floresta. O presidente Lula também assinou um decreto que cria uma assessoria extraordinária para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. O evento será realizado em Belém, no Pará, em 2025. Como nós queremos dar consciência à sociedade brasileira de que a questão ambiental não é mais uma questão de ativista, não é mais uma questão universitária, não é mais uma questão, como se dizia antigamente, de bicho grilo. É uma questão ambiental, um chamamento à responsabilidade dos nossos humanos, que são considerados, de toda a espécie animal, os mais inteligentes do planeta, para que não destruam a sua casa. Olha, ainda falando de clima, o mundo registrou o 12º mês consecutivo com recorde de calor. O aquecimento global anual deve ultrapassar 1,5 graus. Os cientistas do Observatório Europeu Copérnicos anunciaram nesta quarta-feira que o mês de maio deste ano marcou o 12º mês consecutivo de recordes de calor na Terra. Ainda de acordo com o Observatório Europeu, maio de 2024 foi o mais quente já registrado globalmente. O mês teve uma temperatura média do ar de superfície de 0,65 graus, acima de abril de 1991 e 2020. Os cientistas chamam isso de anomalia de temperatura. Em outras palavras, é um indicador que mostra quanto a temperatura se desvia de uma determinada média histórica. O relatório também indica uma probabilidade de 86% de que, pelo menos os próximos anos, estabeleça um novo recorde de temperatura, superando 2023, que é atualmente o ano mais quente já registrado. E veja a seguir. O presidente do Palmeiras presta depoimento na CPI das apostas esportivas. E no Dia do Meio Ambiente, nós vamos mostrar a história de um homem que plantou sozinho mais de 1 milhão de árvores. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, a Prefeitura de São Paulo entrou na Justiça para pedir o funcionamento de 100% da frota de ônibus nos horários de pico. Isso porque funcionários das empresas do transporte da capital marcaram uma greve da categoria para a próxima sexta-feira. O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo decidiu em assembleia pela interrupção do serviço a partir da 0 hora de sexta-feira. O movimento tem previsão de durar 24 horas. A greve deve paralisar cerca de 60 mil funcionários das mais de 1.300 linhas, entre motoristas, cobradores e operadores do setor de manutenção e fiscalização de todas as concessionárias que prestam o serviço de transporte na capital. Entre as reivindicações, a categoria pede reajuste salarial de 3,69%, calculado pela inflação oficial, e mais 5% de aumento real dos vencimentos. Os sindicalistas alegaram que os patrões propuseram uma correção menor que a reposição da inflação. De acordo com a SPTrans, a greve pode afetar 4.300.000 pessoas que usam o transporte diariamente. O pedido da Prefeitura da capital, na Justiça do Trabalho, é para tentar garantir que, durante a greve dos funcionários das empresas de ônibus da capital, a frota funcione com 100% dos veículos nos horários de pico e com 80% nos demais períodos do dia. Representantes do Sindimotoristas afirmam que toda decisão da Justiça será acatada e cumprida pelo grupo.
E eu falo de esportes agora. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, prestou depoimento na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas nesta quarta-feira. Vamos acompanhar, então, as palavras da presidente no Senado. Nós temos que ter mecanismos para detectar, não é, essas eventuais fraudes, não é? Mas eu não posso admitir que eu pegue o microfone e saia dizendo, houve manipulação, mas cadê a prova? Não, eu não sou obrigada a provar, sabe? Não posso, não é isso. Eu não estou dizendo que tem que continuar como está. Claro que não, sabe? Eu trabalho incansavelmente para ganhar título, senador. Sabe, eu trabalho incansavelmente para encontrar recursos, não é para fazer investimento no Palmeiras. Sabe, quanto melhor e com maior credibilidade for o campeonato, é melhor para todo mundo. Sabe, mas dizer que eu tenho a solução do problema, eu não tenho. Aliás, essa CPI terá um final, não é? Vocês, senadores, não é? Está na mão de vocês. Sabe, fazer um relatório final, não é com uma sugestão do que deve ser feito. Não é isso? Olha, e a gente continua falando de esportes e também de investigação. Isso porque o Corinthians recebeu hoje uma notificação da Polícia Civil. Isso mesmo. E em nome do presidente Augusto Melo. Ele está sendo questionado sobre a atuação de um suposto laranja na intermediação do contrato com a empresa VaideBet. A denúncia foi feita por um blog e afirma que a Rede Social e Design, empresa que intermediou o contrato de patrocínio do Corinthians, supostamente repassou parte do valor recebido em comissão a uma empresa laranja, que estaria no nome de Edna Oliveira dos Santos. A mulher, inclusive, disse que nem sabe, nem tem conhecimento do negócio. O delegado Tiago Fernando Correia fez 3 pedidos para prosseguir com a investigação preliminar. O contrato com a VaideBet, informações sobre a intermediação da empresa Rede Social Mídia e Design e ainda algum documento que comprove o envolvimento dessa empresa na negociação com a VaideBet. Alex Cassundé, sócio da Rede Social Mídia Design, e Edna Oliveira dos Santos, que a gente acabou de citar, também foram notificados. E como vimos ao longo do jornal, hoje é o Dia do Meio Ambiente. E entre diversas ações que cada indivíduo pode realizar para continuar com essa causa tão importante, está o reflorestamento. Uma única árvore plantada pode fazer muita diferença. Este é Antoine Moses, um canadense que viralizou na internet por plantar sozinho 1.300.000 árvores. Nesta rede social, o ambientalista posta dezenas de vídeos mostrando a caminhada solitária pela natureza na luta contra as mudanças climáticas que afetam o mundo todo. Há anos, o jovem percorre o Canadá com 2 bolsas acopladas à cintura, uma pá e um sonho, revelado em uma entrevista recente: transformar o mundo para as próximas gerações. E ele tem pressa. Em poucos segundos, Antoine fura o solo e com destreza insere a pequena muda. O processo é tão rápido que o canadense chegou a plantar 23.060 árvores em menos de 24 horas. Pela façanha, entrou para o livro dos recordes. E nem precisa tanto para fazer a diferença. Uma única muda na rua ou no quintal de casa já é bastante benéfica, segundo uma pesquisa realizada pela American University. Segundo o estudo, uma árvore pode reduzir o calor noturno. E o plantio de algumas delas é uma estratégia para reduzir o calor urbano. Com os resultados, os pesquisadores ressaltam que nós não podemos subestimar o papel das árvores. E olha que a redução do calor é só um dos benefícios. Nas cidades, elas retêm aquelas partículas, as micropartículas que você tem dos carros. Se você pegasse uma árvore e chacoalhasse ela, você ia ver a quantidade de pó que ela consegue segurar ali. Então, o fato de você ter mais árvores, ele ajuda na nossa respiração. Ou seja, você vai ter menos fuligem,
menos micropartículas que você está aspirando. Então, nesse contexto urbano, ela tem esse papel fundamental, além de toda a parte da fotossíntese também, né? Da geração de troca de gases, né? Que ela tem essa contribuição. Para o meio rural, ela tem essa contribuição de segurar o solo, então, e de segurar a chuva também. Então, por exemplo, se você tem uma barreira de árvores, né? Você tem uma possibilidade de infiltração maior da água no solo e aí você evita as enxurradas. E são várias as ações que incentivam o plantio de árvores no Brasil e no mundo. No final do ano passado, o Quênia decretou feriado nacional para encorajar o plantio de 100 milhões de árvores no país. Do Canadá, o Antoine faz a parte dele e motiva pessoas das mais diversas nações. Com mais de 80 mil seguidores, o jovem dedica parte de seu tempo a responder milhares de dúvidas sobre formas de plantio e melhores lugares para a prática da ação. Pela internet, ele espalha sementes de preservação da natureza e, assim, chega mais perto da realização do sonho de deixar um mundo melhor para as futuras gerações. Nossos parabéns pelo belo exemplo. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido para ficar agora com o SOS da Fé. Ótima noite e até amanhã.